Alô, som. Vamos lá. Retomando. Alô. Muito bem. Apenas para retomar no ponto que estávamos, a cooperação como uma proposta cultural, ela se constrói através desses três valores ou pontos fundamentais: o contraditório, a boa-fé e o consensualismo. O contraditório é o elemento que vai resgatar não apenas a legitimação democrática das decisões judiciais, através de uma mais intensa participação das partes na própria construção das decisões judiciais, mas também o contraditório como um meio de ampliar a própria cognição judicial, ampliar o conhecimento do juiz sobre o que está sendo debatido. Eu me lembro quando eu era juiz federal no litoral do Paraná, cidade portuária de Paranaguá, ali tudo aquilo que eu estudei no concurso para juiz federal caía lá em Paranaguá, todas as matérias, propriedade intelectual, propriedade industrial, direito internacional público privado, direito aduaneiro, direito ambiental, tudo tinha lá. E eu me lembro bem, os mandados de segurança de direito aduaneiro, se eu não adotasse a precaução de ouvir a autoridade, a alfandegária, o inspetor da Receita Federal, dando um prazo lá de 24, 48 horas, se eu não abrisse o contraditório para subsidiar a decisão liminar, eu teria dado as decisões mais equivocadas possíveis. Porque apenas com as informações da autoridade alfandegária, aduaneira, é que nós tínhamos um conhecimento mais aprofundado da situação, muitas questões envolvendo fraude, produtos importados da China, etc. Ou seja, o que eu quero dizer, o contraditório também é eficiência. Às vezes até na prescrição, que a gente pensa que viu direitinho a prescrição, mas não sabe, por exemplo, causas de impedimento, suspensão, interrupção da prescrição. Às vezes a litispendência pode parecer uma coisa absolutamente certa. A gente ouve o autor e o cara fala, olha, não, me lembro no direito aduaneiro, a guia da importação aqui é diferente, o número da guia de importação aqui é um outro auto de infração, a causa de pedir é diferente. E para mim estava claro, para a assessoria também, que ocorria a litispendência. Então, eu tenho dito, a minha experiência em 14 anos de magistratura federal, eu tenho dito assim, mas não tem nada de oráculo aqui, o contraditório é mágico. Eu digo assim, o contraditório é mágico porque ele surpreende. Você parece que tem a convicção de tudo ali quando lê a petição inicial, mas abre o contraditório, possibilita às vezes um contraditório mitigado e se depara com fatos, conhecimento de questões que você não imaginava e que interferem diretamente na tua decisão judicial. Sim, o contraditório também é eficiência. E aí, meus caros, a gente tem que trabalhar o discurso para retirar, para eliminar aquele discurso que considera o contraditório um embaraço. Contraditório é embaraço. Contraditório é contraproducente. Contraditório só atrapalha. Bem, pode ser que quando o processo é físico, os atrapalhos sejam maiores, mas no nosso IPROC aqui, processo eletrônico do Tocantins, processo eletrônico da Justiça Federal do sul do país, tem
O contraditório assim é absolutamente tranquilo, não tem tempo morto do processo, não tem que fazer absolutamente nada, as intimações são muito mais fáceis, né? Então, claro, o processo eletrônico é um elemento de administração judiciária que vai possibilitar colocar o contraditório no seu devido lugar. O contraditório também é eficiência, e nós, juízes e tribunais, temos que nos convencermos que isso realmente vai melhorar o nosso sistema de justiça. Mas, pois bem, o contraditório também é composto da boa-fé. Aqui eu não quero me referir à boa-fé, aquela boa-fé controlada pelas sanções de litigância de má-fé. Eu não quero me referir àquela boa-fé como antônimo de má-fé. Aquelas condutas catalogadas no Código, no artigo 77 e seguintes, que se ocorrerem sejam punições, sanções por litigância de má-fé. Aqui eu quero me referir, esta boa-fé citada, artigo 5º e 6º, vejam, sintomático, né? Boa-fé e cooperação, 2 artigos na sequência, artigo 5º e artigo 6º. E vejam que o artigo 5º, que fala da boa-fé, ele se espraia e atinge outros sujeitos que não propriamente juiz e partes. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, mesmo que não seja parte, mesmo que não seja terceiro, mesmo que seja o gerente do banco que tem que cumprir a ordem judicial, o gerente executivo do INSS que tem que implantar o benefício, e assim por diante. A boa-fé é o grande conteúdo ético que deve propiciar um repensar das condutas, especialmente dos postulantes, muito embora também deva ser aplicada ao juiz. Por exemplo, no dever de clareza e objetividade que deve acometer os juízes e os advogados, vejam, o que é cooperar? O que é para o juiz agir de boa-fé? O juiz que determina uma emenda, claro que ele deve indicar aquilo que deve ser emendado. Porque quando o juiz diz, emende-se a petição inicial para ajustá-la ao 319, antigo 282, ele não vai ser punido por má fé, mas que isto induz um comportamento nefasto ou prejudicial à parte, produz, sem dizer que isto também, quando o juiz manda emendar e não diz o que tem que ser emendado, ele não coopera com a prestação judicional, porque ele não estimula a resposta adequada da parte. O autor não vai produzir a emenda adequada se ele não sabe o que tem que ser emendado. Então, quando esta parte final do 321 é inserida, é uma regra que estimula a cooperação e a boa-fé por parte do juiz. O juiz possibilitando que a parte se desempenha de um ônus, de um dever, de forma adequada. E quem ganha não é apenas a parte, é a própria prestação judicional e a duração razoável do processo. O processo não precisa ficar indo e vindo, porque o juiz cumpriu o seu papel, disse o que tem que emendar, e o advogado emendou, o Ministério Público emendou. Isto é cooperar. Como também é cooperar, essa aqui eu acho ótima. Essa aqui para mim para nós juízes, né, Túlio? Porque vocês sabem, eu já mostro novamente, me permitam mostrar novamente, que os embargos declaratórios têm uma função pedagógica hoje na cooperação. Nós, juízes, ainda não fomos suficientemente atualizados sobre o novo código. Muitos colegas ainda não estão adequadamente atentos e preparados para aplicar todas as novas regras. Mas o Ministério Público e a advocacia têm que estar atenta, e aí entram os embargos declaratórios para ajustar as decisões judiciais nos termos do novo código, do processo cooperativo. Especialmente essa segunda parte aqui, novidade, né, do novo Código de Processo Civil, no que tange às omissões passíveis e embargos declaratórios.
Os embargos declaratórios, anotem isto, têm um efeito pedagógico. Pedagogia da cooperação via embargos declaratórios. Mas vou falar assim em termos de dica. Use a nova terminologia. Fale que os teus embargos declaratórios agora vêm calcados na ideia de cooperação. Que você está auxiliando no aperfeiçoamento da decisão judicial. Mas seja fiel às hipóteses, né, de cabimento dos embargos declaratórios. A boa-fé do advogado e do Ministério Público, dos postulantes, está aqui, em utilizar os embargos declaratórios dentro da sua finalidade precípua, que nesse momento é muito importante. A revalorização dos embargos declaratórios e, quem sabe, é um sonho, eliminar do discurso a ideia de que os embargos declaratórios sempre são protelatórios. Está no discurso, né? Embargos declaratórios é sinônimo de protelação. Agora é o novo discurso. Os embargos declaratórios são sinônimos de cooperação. Mas isso depende de uma fundamentação adequada dos embargos, objetividade. A finalidade não pode ser infringente, modificativa. A ideia não pode ser esta. A ideia é utilizar os embargos declaratórios com finalidade de aperfeiçoamento cooperativo. Se o juiz não fez a decisão como o novo CPC impõe, bem, cooperativamente, vamos auxiliar o juiz nessa atividade. Pois bem, só que a cooperação é uma via de mão dupla. Se os advogados controlam as decisões, os juízes agora controlarão as argumentações. Escutem isso. Se o juiz, quando profere uma decisão, falha, omissão, obscuridade, contradição, erro material, os senhores não só podem, como devem, em nome da cooperação, interpor pedagogicamente os embargos declaratórios. No final vou falar novamente sobre essa pedagogia. Pois agora os juízes também têm o seu instrumento. Os juízes também têm os seus embargos declaratórios contra o advogado ou promotor de justiça que peca por omissão, contradição, falta de clareza, falta de objetividade, em que os seus argumentos são contraditórios, em que os seus argumentos violam precedentes obrigatórios, o advogado que não sabe o que quer, o promotor de justiça que não argumenta adequadamente, será, o verbo poderia ser um pouco melhor, mas acho que talvez isso é questão política, será convidado, eu diria exigido, a integrar as suas omissões ou esclarecer as suas obscuridades ou contradições. Isto aqui está dentro do 357, que trata do novo, entre aspas, despacho saneador. Esta é uma audiência para o saneamento e organização do processo, em substituição, né, oral ao despacho saneador. E vejam, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato de direito, deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento e a organização do processo seja feito em cooperação com as partes, com os seus advogados, com o Ministério Público, oralmente, e mediação. Oportunidade em que o juiz, se for o caso do quê? Argumentação omissa, dúbia, obscura, contraditória, convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações. Notem os verbos. São exatamente os verbos utilizados nos embargos declaratórios. Integrar omissões, esclarecer obscuridades ou contradições. E aqui me permitam, é cabível uma interpretação bem mais ampla para dizer que o juiz pode utilizar este recurso em qualquer momento. Isso decorre da cooperação do artigo 6º. Não é só nessa audiência que o juiz, entre aspas, convidará as partes. Sempre que a petição inicial, a contestação, a reconvenção, a réplica, a sustentação oral
for omissa, contraditória, obscura, o juiz não conseguir entender, tiver argumentos, fundamentos de direito que violam precedentes, doutor, tem certeza que é exatamente isso que o senhor está postulando? Esclareça este seu fundamento que está em contradição com o precedente do STJ, precedente vinculante. Se os senhores desejam melhores decisões judiciais, terão que produzir melhores postulações. Quanto melhor for a postulação, quanto melhor for a fundamentação das petições iniciais, das contestações e dos recursos, melhor serão as decisões. Essa é a via de mão dupla, calcada especialmente na cooperação e na boa-fé. A cooperação e a boa-fé, aqui também esse azul aí não ficou bom. Na execução, eu sou fã desses novos artigos. Como um convertido, eu rezo as minhas missas ao novo cumprimento de sentença e à execução do novo CPC. Agora vejam, se conseguirem enxergar. Eu disse a vocês, antes, que na cooperação, a cooperação é uma via de mão dupla. Nós, juízes, teremos que fazer sentenças mais bem fundamentadas e com um novo dispositivo. O dispositivo fórmula. O dispositivo analítico, com o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial e final de ambos, capitalização mensal, trimestral, anual, seja lá o que for, ou seja, tudo o que for necessário para dar base ao cálculo aritmético. Porque não queremos depender aqui de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, que é o fim do mundo em termos de duração razoável do processo. Temos que abolir as liquidações por arbitramento ou pelo procedimento comum, que é o novo nome da antiga liquidação por artigos. Liquidação por artigos agora chama-se liquidação pelo procedimento comum. A ideia é sempre execução por cálculo aritmético. Mas para viabilizar esse cálculo aritmético, tem que transitar em julgado uma decisão líquida. E decisão líquida é a decisão que contém a fórmula para o cálculo. Decisão líquida é a decisão que já possibilita ao credor, no momento da execução, produzir o cálculo aritmético. Cooperação como via de mão dupla, requerimento também tem que ser analítico. Chequem, aqui eu trago só os artigos. 524, 524, cumprimento de sentença, por quantia certa. 534, cumprimento de sentença, quantia certa contra a fazenda pública. E o 798, processo de execução por quantia certa, baseada em título executivo extrajudicial. Não basta mais requerer cumprimento ou execução. É preciso fazer como que uma petição inicial, indicando qual é o índice de correção monetária, qual é a taxa de juros, termo inicial e final, capitalização, exatamente como a sentença deve ser. Perceberam a via de mão dupla? Cooperar para o juiz é fazer um dispositivo analítico. Para o Ministério Público, como exequente, ou para o advogado, é produzir um requerimento que contenha todas as parcelas introduzidas no cálculo da execução. Isso vai diminuir sensivelmente, se for realizado, sensivelmente as discussões sobre excesso de execução. Também coopera o réu quando toma a iniciativa de cumprir a obrigação contida no título. O 526 permite que o réu, antes de ser intimado a cumprir a sentença, vá lá e cumpra. E qual que é a vantagem para ele disso? O advogado tem que explicar. Pedagogia da cooperação. O advogado tem que dizer, olha, vale a pena cumprir a decisão, porque nós perdemos, não tem recurso mais.
Não vale a pena discutir. E se você pagar antes, você elimina a possibilidade da multa de 10%, elimina novos honorários advocatícios, reduz juros e correção. Cooperar fica mais barato. Se a gente introduzir isso no discurso, e aí são os advogados que têm que jogar esse discurso. Cooperar fica mais barato. Perdeu a demanda, não tem mais o que discutir. Não vale a pena, o cálculo aritmético vai ser você que vai fazer, o próprio réu, com base naquela sentença analítica, com dispositivo analítico. Vale a pena cumprir a decisão antes de ser intimado, porque os custos do processo serão menores. Isso é cooperar. Também coopera o credor que faz pesquisa de bens. Aqui a cooperação na execução significa assim: não espere que o Poder Judiciário faça tudo por você. O credor tem que ser mais ativo na execução. Tem que pesquisar bens, pode pedir auxílio, cooperação com o juízo na pesquisa de bens, mas a iniciativa fundamental tem que ser do credor. É ele o diretamente interessado na localização de bens penhoráveis. Além disso, como forma de execução indireta, o credor coopera com a prestação jurisdicional quando leva a protesto o título judicial, agora possível nos termos do 517, quando requer ao juiz a inscrição do nome do devedor que não paga, no Serasa SPC, eu coloquei aqui Serasa só como um dos cadastros restritivos de crédito. Agora vejam, só é possível protestar ou inscrever o nome do devedor no Serasa se intimado ele não paga. Você dá a oportunidade para ele pagar. Não havendo pagamento, ele se submete a formas de execução indireta. Protesto, Serasa, SPC e outros cadastros restritivos de crédito. Mas o juiz não pode fazer isso de ofício. Então, o credor, o advogado do credor que faz protesto, que pede inscrição no Serasa, coopera com a execução. E aí dá para alimentar dados estatísticos. Eu tenho dados estatísticos da execução fiscal, que eu fui juiz em execução fiscal. Protesto da CDA de conselhos de fiscalização profissional. É impressionante. São dívidas pequenas lá, R$500, R$1.000, né? Em que o protesto no nome do profissional lá, o cara vem e paga o valor da execução fiscal. É um instrumento muito bom, muito forte para otimizar as nossas execuções judiciais e extrajudiciais. Também coopera o advogado do credor que pede a certidão para a prevenção da fraude à execução do artigo 828. O juiz não pode fazer isso de ofício. Eu quero dizer, são providências que podem otimizar a execução, mas que não dependem do juiz. O credor vai lá, depois que for deferida a petição inicial da execução baseada em título executivo extrajudicial, vai no cartório e obtém uma certidão do ajuizamento da execução. E ele, independentemente de mandado, vai e averba nos cartórios de registros de bens em nome do devedor aquela certidão. Qualquer alienação ou oneração do bem feita após a averbação da certidão é fraude. Olha a cooperação, nós não vamos precisar discutir boa-fé do terceiro adquirente. Eliminar a discussão da boa-fé do terceiro. Ninguém consegue caracterizar fraude à execução se tiver que provar a boa-fé, má-fé do terceiro adquirente. É impossível, prova quase diabólica. Mas você elimina essa discussão, averbando essa certidão do ajuizamento da execução nos cartórios de registro de bens em que o devedor tenha bem registrado. Isto também é cooperar. E é cooperar não apenas com a tutela do seu direito, com a obtenção, satisfação prática do seu direito, mas cooperar para a eficiência do sistema de justiça.
são instrumentos extrajudiciais, mas que dependem de uma otimização, de uma utilização prática mais intensa por parte, sobretudo, da advocacia. E aí, me permitam, promotores de justiça, esse é o recado para os advogados. Na cooperação, o advogado que coopera e produz um processo civil mais eficiente, com duração razoável, com atingimento dos seus escopos, vai ser melhor remunerado. Os honorários advocatícios, aí eu tinha uma posição muito resistente, como todos os juízes, a questão dos honorários de sucumbência, né? Mas hoje, olhando pela ótica da Law Economics, análise econômica do direito, se eu puder utilizar os honorários advocatícios como um estímulo para o advogado me ajudar a resolver o processo, por que não? Eu quero que vocês chequem o 827, parágrafo 2º, majoração dos honorários ao advogado cooperante na execução. Os honorários advocatícios na execução baseada em título executivo extrajudicial são de 10%. Mas, se o advogado coopera, ajuda, pesquisa bens, faz o protesto do título judicial, se for o caso, inscreve o nome do devedor no Serasa SPC, pede ao juiz que o faça, né? Colabora na localização do bem penhorado, indica o leiloeiro, enfim, colabora, não espera que o juiz resolva tudo, vai ganhar mais honorários, poderão ser majorados até 20%. E me parece, Túlia, que nós podemos aplicar esta lógica econômica, também para o cumprimento de sentença, por que não? Né? O livro 1 e o livro 2 da parte geral conversam, apliquemos o 827, parágrafo 2º, também no cumprimento de sentença, quando o advogado mostra cooperação, boa-fé, vontade de ajudar o juízo a resolver aquela execução. Essa aqui é uma sacada muito boa, muito importante. Muito bem. Voltando lá, nós temos contraditório, boa-fé e uma marca registrada do novo CPC, o consensualismo. O artigo 3º já faz uma convocação a todos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Na verdade, a contrário senso aqui, nós podemos dizer que este estímulo às soluções consensuais deve ser pré-processual. O consensualismo está substancialmente dentro da ideia de cooperação pré-processual. E aqui existem vários instrumentos para realizar esse terceiro elemento da cooperação. Este 174, 175, eu gostaria aqui, agora eu não vejo a doutora Vera, mas doutora Leila está presente? Procuradora de Justiça? Aqui, falar para os procuradores de Justiça, é falar para a administração do Ministério Público, para a administração dos tribunais. A criação de meios de mediação e conciliação, de soluções extrajudiciais, a cooperação pré-processual no âmbito administrativo. O 174 e 175 possibilita que os senhores criem, no âmbito, inclusive do Ministério Público, câmaras de conciliação e mediação, ou outro nome, MP resolutivo, enfim, alguma outra maneira de se pensar em solução de conflitos para desjudicializar litígios. A cooperação processual, menos processos, mais justiça. Menos processos, mais justiça. Menos processos, mais Ministério Público.
Notem, reforça o poder do Ministério Público. Como um ator fundamental, os escritórios de advocacia podem assumir um papel de vanguarda nisto. E eu, conversando com o pessoal do direito previdenciário em Goiânia, tempos atrás, talvez tivéssemos que pensar, pelo menos de lege ferenda, ou de outras maneiras, a criação de honorários advocatícios no processo administrativo, e talvez na mediação e na conciliação, na arbitragem. Será que honorários advocatícios na arbitragem não seria sacada para estimular uma cultura de arbitragem no país? Eu volto a dizer, os advogados são os que tomam a rédea, decidem o que fazer. E eles precisam ser estimulados a sair do processo. O processo não pode ser tão estimulante economicamente para o advogado. E, de certa forma, o novo CPC estimula isso. Os honorários de sucumbência, né, estão reforçados. Inclusive, a sucumbência recursal, né, na vitória em recursos, nenhuma objeção quanto a isso. Eu acho que é até um mecanismo interessante para coibir os recursos. Mas o que me preocupa é muito honorário por processo judicial e nada de honorário no processo administrativo e na arbitragem. Nesse momento da decisão, somos todos agentes racionais, que agimos por estímulos econômicos. Tá? Então, esse é um ponto que me parece deveria ser levado em consideração. A audiência de conciliação e mediação, que agora é uma audiência inicial do procedimento comum da fase de conhecimento. Quando nós vimos esta audiência, quase todo mundo falou, não, mais uma audiência, para superlotar as nossas pautas já superlotadas. Agora, é preciso entender que a proposta do novo código é que não sejamos nós, juízes, que vamos fazer essas audiências. A proposta é uma profissionalização da conciliação e da mediação. E uma profissionalização que pode chegar à iniciativa privada. Os escritórios de advocacia pode haver empresas para oferecer o serviço de conciliação e mediação. As partes podem eleger o seu conciliador e mediador. E quando é oferecido o serviço, esta chamada Câmara Privada de Conciliação e Mediação, que pode ter outro nome, receberá pelo serviço. Ela se credencia no Poder Judiciário e vai realizar por seus conciliadores e mediadores capacitados de acordo com parâmetros curriculares ditados pelo CNJ, vai oferecer o serviço e vai ser remunerado por aquilo com os seus dados estatísticos divulgados. Né? Ou seja, aquelas câmaras privadas, aqueles conciliadores que têm resolvido maior número de processos, bem, eu quero aquele. Eu elejo aquela câmara privada. Né? Então, é um novo nicho de mercado que pode ajudar o Poder Judiciário a resolver problemas. As audiências de conciliação e mediação podem ser confidenciais, nada daquilo que é falado na audiência pode ser usado no processo, nada. O conciliador, o mediador não pode ser arrolado como testemunha. Tudo bem construído para estimular essas audiências. E, Túlia, eu tenho dito isto. Eu não me fio nessas audiências feitas pelo próprio Poder Judiciário. Até podemos ter essa estrutura feita. Mas temos que abrir esse leque. Eu acho que temos que abrir para a iniciativa privada, sim. Ampliar esse serviço. Ampliar esse serviço. Né? É uma mudança de discurso também. Temos que dar uma... Né? Olha o discurso neoliberal que está privatizando o processo civil. São 105 milhões de processos. Se a gente não tiver um pouco de ousadia e criatividade, se a gente for colocar os juízes ou os assessores dos juízes para fazer isso, não dá certo. E aí a gente sai com a escapadela, né? Aqui, ó, a audiência não será realizada quando não se admitir a autocomposição. Isso aqui não sai acordo. Deixa de marcar audiência.
Não, não é assim. Dizem, não, quando a fazenda pública é ré, não pode marcar audiência porque os seus direitos não admitem autocomposição. Como não admitem autocomposição? Lá nos juizados especiais tem autocomposição todo dia. Os direitos da fazenda pública por si só não são indisponíveis, não é vedada a autocomposição. É que tem um discurso. Fazenda pública não faz acordo, respaldado por atos administrativos, e isso tem que mudar. Eu tenho dito, tem que marcar a audiência sim, mesmo quando é a fazenda pública. Se o procurador da fazenda não vem, multa. A multa Cadê a multa? Não acredito que eu não botei a multa, que era o mais importante. Pulei a multa. Acho que eu ia fazer um slide só para a multa do artigo 8º, do parágrafo 8º. Sim, tem a multa de 2%. Se o procurador não vai, é multa de 2%. E se o Ministério Público for o dominus litis, eu marco audiência de conciliação e mediação e o promotor de justiça não vai. O artigo 334 não exclui o Ministério Público dessa jogada. Eu não tenho dúvida, também é multa. Não é uma multa pessoal, tá? Mas é a multa para a pessoa jurídica que ele representa, o Estado, a União, e aí tem o fundo do Poder Judiciário que vai receber essas multas. Mas tem que haver, para mudar esse discurso, primeiro, tem que fazer os procuradores, todos aqueles que participam do processo, vir para a audiência. Se não vem para a audiência, ato atentatório à dignidade da justiça é multa. E eu tenho construído mais uma ideia, um pouco mais polêmica. Se o procurador vem e diz, não tenho poderes para transigir, ao meu ver, é a mesma coisa que não vir. Note, aqui, a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Tem que ter poderes para negociar e transigir no momento de vir para a audiência. Eu tenho defendido, esta é uma maneira, talvez, de nós contribuirmos para mudar o discurso, fazenda pública não faz acordo. Tem que ir para a audiência, vou marcar audiência, se não for, multa. E se for, sem poderes para transigir, multa. É multa uma atrás da outra. Multa por todos os juízes do Brasil. Vamos ver se isso não... Seguido, é claro, de um levantamento estatístico de quanto é que a fazenda pública perde ao deixar de fazer essas audiências. É um momento fundamental. Não podemos perder o fio da meada, não podemos perder o bonde da história. É o momento de quebrar o discurso de que a fazenda pública não faz acordo. Este artigo 334 não exclui a fazenda pública. Não exclui. Não podemos nós excluirmos. Não há porquê. É um dos grandes instrumentos para a cooperação no processo civil brasileiro. Esse aqui também, eu sei que tem alunos de graduação aqui. Para eu ter uma noção estatística, poderiam levantar a mão alunos de graduação que estejam presentes? Eu acredito que vocês ainda têm que fazer o trabalho de conclusão de curso. Pois olha, esse é o assunto, negócios jurídicos processuais. Esse é o tema do teu trabalho de conclusão de curso. É revolucionário. Só não é tão revolucionário porque a arbitragem já faz isto. Mas o que eu quero dizer, leiam aí o que o 190 permite. Permite que os advogados, que os promotores de justiça, que todos os postulantes, antes ou depois do processo, numa cooperação pré-processual ou pós-processual ou processual, façam contratos, negócios, para ajustar o processo às peculiaridades da demanda. Ajustar o procedimento àquilo que é necessário para aquele tipo de demanda. Se é uma ação de contrato bancário, se é uma ação civil pública, enfim, tudo, vejam, tudo é possível alterar no processo. Ou como o professor Eduardo Talamini, meu colega de faculdade, diz,
é fazer um processo para chamar de seu. Cada processo poderá ter um código de processo civil. Só para que vocês tenham uma ideia da dimensão disto, as partes podem, por exemplo, negociar que naquela causa deles, naquele processo que vier a ser instaurado, será aplicado o CPC de 73. Não a lei revogada, mas as regras do CPC revogado. O rito ordinário ou o rito sumário. Podem pactuar a aplicação da 9.099 dos juizados especiais numa vara comum, mudando o procedimento aplicável na situação. Podem pactuar processo julgado em instância única, como é a arbitragem, sem recursos. Podem pactuar honorários advocatícios. E aí, estava discutindo aí no intervalo com a professora Maria Carolina, o Ministério Público também o pode fazer, inclusive nos termos de ajustamento de conduta. E nós fomos além ali, a sugestão da professora foi muito interessante. Até para ajustar a ação de improbidade administrativa que segue o procedimento comum. Fazer ajustes com o futuro réu, caso haja ação de improbidade, ou havendo ação de improbidade administrativa. Vejam, o único limite para os negócios jurídicos processuais é a capacidade, partes plenamente capazes, e direitos que admitam autocomposição. E hoje nós estamos discutindo no intervalo, quais direitos não admitem autocomposição? Fiquei sem exemplos quando alteraram a lei de improbidade, porque era o exemplo que eu dava. Exemplo, lei de improbidade, que não pode sair transação, acordo, nem nada, conciliação. Está proibido pelo artigo 17. Agora revogaram esse artigo, esse parágrafo. Até mesmo em ação de improbidade pode sair acordo. O que é até no processo penal, né? Olha a delação premiada aí. Olha a transação do juizado. Eu, sinceramente, não vejo mais, talvez tenha, destituição do poder familiar, cabe acordo? Os pais podem ir lá e, pelo menos podiam, até hoje, até onde eu sei, podiam, aceitar a destituição do poder familiar e liberar a criança para adoção. Enfim, é muito difícil hoje você escalar ou dar exemplos de ações que não admitam autocomposição, de maneira que é possível, em nome da cooperação e da consensualidade, produzir um processo mais ajustado, já estipulado entre as partes e menos suscetível a nulidades processuais, menos suscetível. E ainda, podem, de comum acordo, fazer um calendário processual. Isso é tudo importado, a gente importou as ideias vêm da Europa, mas é muito, muito interessante. Né? Aqui é um encontro de agendas, juiz e partes, vamos sentar, cada um abre a sua agenda, qual que vai ser a data da audiência de conciliação e mediação? Qual que vai ser a data da audiência de instrução e julgamento? Vamos fazer uma audiência só para tudo? Que data? Quando que vocês apresentam as alegações finais? E eu tenho dito, quando virá a sentença? Claro, bota a sentença no calendário processual também. Isso é cooperação, tem que envolver o juiz. Mas essa é a cooperação para fazer o processo dar certo. Duração razoável do processo. Em nome do quê? Consensualidade, que é um elemento fundamental do processo civil cooperativo. Olha, aos alunos de graduação, tanto negócios jurídicos processuais, como calendário processual, dá uma monografia de conclusão de curso. Se não der, bom, já tem tese de pós-doutorado escrito sobre isso, né? Mas engata aí, começa no TCC, vai para a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seguindo uma mesma linha de pesquisa. A perícia não é mais a mesma. Se nós entendermos que a cooperação é a proposta cultural do novo código, nós vamos, em comum acordo, eleger aquele cara, aquele perito, que tem a especialidade, que nos atende os interesses e que vai cobrar
o preço que a gente pode pagar. Quantas discussões sobre honorários periciais, fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Diga o perito se aceita o valor, o perito não aceita, aí vai tentar fazer. Gente, isso vai ano às vezes, só para decidir como é que a perícia vai ser feita. Agora, as partes que cooperam, vejam, cooperar não é alimentar o inimigo. Cooperar não é alimentar o inimigo. Cooperar é fazer com que o processo aconteça, que a prestação jurisdicional seja feita da melhor forma. Você vai lutar pelo teu ponto de vista, mas definir quem é o perito não significa dar munição para o inimigo. Definir quem é o perito, anota para mim aí, Túlia, definir quem é o perito não significa dar munição para o inimigo. Deu uma rimadinha aí que dá para usar em outros momentos. Sim, esta é uma possibilidade. Eu disse a vocês, mediador e conciliador pode ser eleito pelas partes. Perito pode ser eleito pelas partes. A consensualidade, vejam, é uma resposta àquele processo civil de corte autoritário em que o juiz fazia absolutamente tudo. As partes têm mais participação e, com isso, mais responsabilidade. O Ministério Público, especialmente aqui, eu acho muito importante para o Ministério Público. O Ministério Público coleta provas no inquérito civil público, nos processos administrativos investigatórios. Ele pode utilizar estes pareceres técnicos, esses documentos elucidativos, até para substituir as perícias. Substituir a perícia. Pareceres técnicos substitutivos da prova pericial. Agora, qual é a sacada, José Maria? A sacada é o contraditório no inquérito civil público. Garantindo o contraditório na produção da prova no inquérito civil público. Sabe? Fazendo um inquérito civil público não inquisitorial. É a sacada para você legitimar a produção da prova e não precisar repeti-la durante o processo judicial. Não precisa nem ação probatória autônoma. Contraditório é obrigatório no processo administrativo, mas pode ser também essencial para uma eficiência maior. Não é? Aqui, olha, eu queria poder falar mais sobre isso, mas eu sei que já tiveram um módulo sobre isso. Eu só quero dar uma opinião a respeito da estabilização da tutela antecipada antecedente como elemento de cooperação. E eu quero aqui externar a minha concordância com a tese do Fred Dias Júnior. Essa loucura que os caras fizeram, loucura que eu digo porque está muito mal, a redação não nos permite saber exatamente o que se quis com essa estabilização da tutela antecipada. Mas aqui o jogo é de cooperação, de boa fé. Vocês já tiveram uma discussão sobre isso, só me permitam fazer o seguinte acréscimo. Se o autor de boa fé, requer a tutela antecipada em caráter antecedente, e diz, nos termos do 303, parágrafo 5º, que quer se valer deste benefício, ele diz, quero me valer deste benefício, para mim, de boa fé, basta a tutela antecipada. Eu não quero mais discutir absolutamente nada. Para mim, são os alimentos que eu quero. Não, a investigação de paternidade, eu não preciso agora. O que eu quero é tirar o nome da minha empresa do Serasa. Porque está comprometendo a minha atividade econômica. Se o autor de boa fé expressa que a tutela antecipada requerida em caráter antecedente basta, ele está dizendo ao réu, se você não agravar da decisão que conceda a liminar, está tudo acabado. A decisão se estabiliza e o processo é extinto. Gente, eu vou precisar de todo um processo de conhecimento que vai até o Supremo Tribunal Federal só para tirar o nome da minha empresa do Serasa SPC? Não é possível. Então, aqui, a tutela antecipada estabilizada é uma maneira de diminuir o número de processos.
Mas o réu, ele só vai deixar de recorrer se ele entender o recado do autor. Se o autor de boa fé deixar claro na petição da tutela antecipada antecedente, que para ele basta a liminar. Custo-benefício. O réu vai olhar e vai falar, bem, prefiro a liminar, prefiro tirar o nome dele do Serasa do que ter que discutir a revisional de contrato bancário, por exemplo. Prefiro pagar os alimentos, tudo bem, do que ter que discutir, fazer exame do DNA na ação de investigação de paternidade. Então, me parece que é uma sacada também, essa interpretação que externo aí rapidamente, é uma possibilidade de cooperação no sentido de diminuir o número de processos. O saneamento compartilhado, eu fiz a menção aqui, né, aos embargos declaratórios que o juiz tem agora em relação aos advogados, aos postulantes, e quero ressaltar aqui o parágrafo 2º, que também é consensual, delimitação consensual das questões de fato e de direito. O despacho senador tem essa função de delimitar as questões de fato sobre as quais recairão as provas, e a delimitação das questões de direito, muito importante isso. Narra-me factum dabutibius. Não é mais assim. Porque até mesmo as questões de direito deverão ser arroladas antes mesmo da decisão de mérito. Não é o juiz que, por um insight, encontra lá um fundamento jurídico para decidir. Esse fundamento jurídico não está mais na petição inicial, nem na contestação, nem na reconvenção, nem na réplica. Está no despacho senador. Está no despacho senador. O despacho senador é o novo limite do princípio da congruência. A sentença ou a decisão de mérito, interlocutória de mérito, tem que ser congruente com os fundamentos que foram catalogados no novo despacho senador. E isso é tão importante que agora as partes podem tomar a iniciativa de arrolar para o juiz. Senhor juiz, queremos que seja decidido esta ação de despejo pela ótica da falta de pagamento dos aluguéis e do desvio de finalidade. Esta ação de indenização por acidente de trânsito, queremos que o senhor analise se o réu estava embriagado, se houve contramão de direção. E se houver, e aqui é o mais polêmico de todos, se as partes tomarem iniciativa de delimitarem consensualmente o que o juiz tem que decidir, e o juiz concordar com essa delimitação, isto será vinculante para as partes e para o juiz. O juiz não poderá decidir com base em outros fundamentos que não sejam aqueles previamente delimitados pelas próprias partes. E mais, as partes, como ainda é saneamento e como é consensual, podem aumentar ou diminuir a causa de pedir. Podem aumentar ou diminuir os fundamentos por ocasião da delimitação consensual. Podem abandonar o que falaram no passado, na petição inicial ou na contestação. Deixar para o juiz analisar naquela fundamentação analítica aqueles fundamentos que realmente são sérios, importantes, que exigem manifestação judicial. Isto é cooperação. Ai, não vou poder comprar agora. Nesses 5 minutos que me restam, a minha dissertação de mestrado foi sobre este tema, que agora o Código de Processo Civil é expresso. Os juízes não têm mais desculpas. As ordens judiciais que não forem cumpridas, não o serão porque os juízes foram incompetentes, e incompetentes no sentido de que fizeram mal.
não fixaram as medidas executivas adequadas, as chamadas medidas executivas atípicas. As medidas executivas atípicas são as medidas que os juízes podem fixar para garantir o cumprimento das suas ordens judiciais, inclusive aquelas que imponham pagamento de quantia certa, prestação pecuniária. Não existe um rol taxativo de medidas que os juízes podem adotar para garantir o cumprimento das suas ordens. Só vamos esperar que não seja o bloqueio do WhatsApp. Mas sim, o bloqueio do WhatsApp é uma medida executiva atípica. Talvez a crítica que possa ter sido feita é a questão da proporcionalidade, atingir terceiros da maneira como foram atingidos. Mas são medidas executivas atípicas. E por que falar em cooperação neste ponto? Porque nós, juízes, fomos formados numa escola de civil law, em que, para decidirmos, nós precisamos ter fórmulas. Se não tiver fórmula, a gente não consegue decidir. Se eu perguntar a vocês, qual é a medida executiva que normalmente os juízes aplicam para obrigar a fazer ou deixar de fazer? Multa diária. Astrente. Por quê? Porque tem regra sobre isso. Tem regra. Agora, tirar a regra, a gente se perde. Não sabemos, não temos criatividade. Não conseguimos pensar criativamente. Não conseguíamos pensar criativamente. Observem, o 139 está na parte geral do código. Não é do processo de conhecimento, não é só do processo de execução, não é só dos recursos, é de todo o sistema de justiça não penal. Mas e por que a importância da cooperação aqui? Porque esses juízes que não sabem criar, contarão com a ajuda indispensável dos promotores de justiça, dos advogados, dos procuradores, sugerindo as medidas executivas mais adequadas. Cooperação para o pleno exercício do poder geral de efetivação. Se os juízes não conseguem pensar para além das multas, eu chamo de tirania das astrentes, são os senhores que devem propor cooperativamente a melhor maneira de fazer cumprir a ordem judicial. Isso é urgentíssimo. Urgentíssimo. São os advogados e promotores que conhecem mais do que nunca o caso concreto e sabem o ponto fraco, sabem aonde está o gatilho para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Eu fecho dizendo, toda essa ideia de cooperação, mais diálogo, mais participação, mais contraditório, a boa-fé no sentido de pensar, devo postular de boa-fé, devo postular o necessário, o razoável, não posso jogar no colo do juiz um processo e dizer, resolva, tenho que contribuir para o sucesso da prestação jurisdicional, tenho, sobretudo, que buscar soluções consensuais, até mesmo pré-processuais. Tudo isso implica numa mudança de cultura, em que o código traz um novo vocabulário, impõe uma nova rodada de palavras, novas palavras que têm que circular nos TCCs, tem que cuidar com o que está falando. As bancas dos TCCs devem ser mais criteriosas, não só dos TCCs, mas bancas em geral, com a terminologia que agora começa a ser adotada, porque é esse novo vocabulário que vai formar um novo discurso, que vai formar uma nova pedagogia da cooperação, que vai exigir de nós paciência, um pouco de tolerância em alguns casos, dos juízes com os advogados e promotores, os promotores e advogados com os juízes, estamos todos aprendendo, mas devemos ser cobrados. Deve haver uma nova didática. Os mandados judiciais vão ter que ser mais explicativos,
As ordens judiciais deverão ser mais explicativas, as sentenças deverão ser mais explicativas, os advogados que querem um novo CPC implantado deverão ser mais explicativos sem serem prolixos ou obtusos. Os embargos declaratórios têm uma finalidade didática, de construção dessa nova cultura, de propiciar um repensar de cada uma das nossas condutas. E, dentro dessa nova didática, as nossas petições iniciais, as nossas contestações, as nossas réplicas, terão que ter um novo desenho. Os meus votos, não todos ainda, não consegui fazer todos, mas já tem um novo desenho. Quem conhece os votos da ministra Nancy Andrighi no STJ, bem objetivo, item por item, o que tem, qual que é o objeto do efeito devolutivo, qual que é o problema que tem que ser encarado, item por item, uma nova estética. Essas petições com jurisprudência do direito romano, acabou. É incompatível com a didática do novo CPC, com a estética da cooperação. As petições não são proclamações artísticas. São peças técnicas de convencimento, puro e simples. Sustentações orais deverão incluir o novo vocabulário, decisão surpresa, cooperação, boa-fé, contraditório radical, contraditório em sentido material. Né? Esse conjunto, dentro da pedagogia da cooperação, uma paciência na explicação, nas audiências inclusive. Eu sei que acabou o agravo retido, espero que todos saibam. Mas se o advogado agravar retido na decisão, o juiz não vai mandar ele sair, dizer assim, vai estudar. Não, é um momento de adaptação. Doutor, agora não é mais necessário, espera lá a tua apelação. É o momento de ter paciência. Ninguém está sabendo o novo CPC, a não ser o Fred Dier, o Marinoni, esses caras que escreveram o código. Mas talvez eles tenham uma opinião tão própria, que não é a opinião que vai realmente fazer com que isso aconteça. Então tudo isso tem que ser transformado. É um novo discurso, é uma nova maneira de escrever, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de se comportar em todos os momentos, e sobretudo, antes mesmo do processo judicial. Com estas palavras, espero ter convencido vocês de que existe algo novo. O meu e-mail ali não ficou bem. É vicente.junior@trf4.jus.br. Eu não vou conseguir adaptar ele ali. Eu tenho um blog com algumas ideias também sobre oriundas da minha. Se você conseguir fazer alguma coisa ali. É um blog que eu tenho as minhas ideias que eu defendi na minha tese de doutorado, um blog bem interessante, com umas interações bem legais. E quero finalizar essa minha palavra, doutora Túlia, José Maria, Isabelle, todos os colegas aqui de Tocantins, mais uma vez, olha, um agradecimento e a paciência de vocês por terem ficado essa manhã inteira só comigo, né? Eu tenho certeza que o terceiro ciclo, infelizmente, eu não serei convidado, porque ninguém vai me aguentar outra vez. Mas eu tentei trazer para vocês uma palavra de esperança, de otimismo, sinceramente. Eu acho que a gente precisa ter otimismo agora. Não é um momento só de... Eu vi palestras de insígnes processualistas só debulhando, detonando o novo CPC. Eu acho que a gente tem... Ele tem defeitos, claro que tem, mas a gente tem que pegar também, realçar as coisas boas e aquilo que pode nos ajudar a ter uma justiça mais adequada e de mais qualidade. Agradeço a todos, quero dizer que galinhada com pequi é o melhor prato que eu já comi na vida, comi aqui em Palmas, e espero poder, mais adiante, poder retornar e rever tão distintos colegas. Muito obrigado a todos.